Então assim, pelo que eu percebo, né, na minha prática com autismo, as mães acabam se dedicando muito tempo, né, do seu dia, das suas horas, então os pais acabam assumindo a situação financeira muitas vezes, e as mães a se dedicar ao cuidado desse filho, né, de levar para as terapias e tudo mais. E aí chega um momento em que a gente começa a observar que é bem isso, né? A mãe está sobrecarregada desse corre-corre, dessas preocupações, do pensar lá no futuro, né? Quando a gente vai se deparando que a criança não desenvolve, porque todo pai tem aquela esperança de transitar dentro do espectro, né? Então, de ali, digamos, tem um comprometimento severo, nível 3, mas eu vi relatos de que foram curados, né? Então, temos ainda esse mito, né? Que sai rapidamente, isso depende do amor dos pais. Isso. É uma cobrança absurda, né, Bruna? Sim, super. São 3 níveis. São 3 níveis, né? Nível 3 seria de um suporte, digamos, né? Muito, digamos, de dependência mesmo. O nível 2, que seria considerado um caso moderado, que precisa de um suporte. E o nível 1, que precisaria de um suporte substancial, né? Então, mínimo, digamos. E aí os pais, digamos, quando eles chegam muitas vezes na clínica, a criança foi diagnosticada, eu já tive casos de 18 meses. Né? Então, com 18 meses, a gente vai ter os traços, né, dessa criança ali, das estereotipias, dos padrões, muitas vezes, né, a questão do contato visual, a parte de não ter a linguagem, e aí os pais começam, não, mas eu já vi que, né, tinham crianças que não falavam, tinham esses padrões, e depois, né, ficaram leves, transitaram. Realmente, nós temos, né, transição dentro do espectro. Mas nós teremos casos em que as crianças continuarão dentro do espectro severo e que vai ser possível, né, ali de nível 3, possível dar a qualidade de vida para essa criança, para essa família. E aí os pais começam, digamos, né, se culpar. Então, até essa semana eu tive uma reunião com uma família, né, que bem isso, né, digamos, eu tive que fazer, mas qual que é a percepção sua em relação, né, ao seu filho? Né? Não, eu sei que é um caso severo. Sim, então, né? Então, hoje nós tivemos metas a curto, médio e longo prazo. Isso é importante já conscientizar desde primeira investigação, né? Sim. Porque é difícil o paciente ou a família ter esse insight também. Isso é para qualquer doença da área da saúde, né? É difícil e às vezes eles não percebem que pequenas melhoras assim são grandes conquistas. Sim. Assim, Sim. é difícil, falei, tá. Eu sempre digo, eu não melhorei muito. Tá dormindo? Isso é muito caso de insônia. Tá dormindo? Tô. Chegou aqui, não dormia. Opa. Isso. Tá dormindo. Né? Mas, e aí, com o autismo deve ser uma coisa mais melindrosa ainda, né, Bruna? Porque, como tu falou, há comparações? Sim. Eu já tive casos em que, assim, a família me procurou porque a criança evoluiu em 6 meses. Mas essa criança, ela era um quadro leve, né, de autismo. E aí eles queriam a mesma equipe porque a criança evoluiu. E aí o filho, né, dessa família era um caso moderado. E aí chegou 6 meses, não teve o mesmo resultado. Né? E eu falei, gente, cada caso é único. Né? Único, específico. Você pode ter a mesma equipe, pode desenvolver o mesmo programa de ensino individualizado, que a gente chama, né, que é o PEI, né? Mas é que cada criança vai responder com a sua peculiaridade, a sua singularidade e também estando dentro do espectro. Então, é possível, a criança está ali no moderado. Ela vai desenvolver, mas vai ter as suas limitações por estar dentro do espectro moderado. Você falou uma coisa interessante, queria, inclusive, que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Existem algumas crenças por trás do autismo, né? Como, por exemplo, a cura, né? Eu vou buscar, ele pode se curar. Ou aquela questão de eu me conformar e achar que de repente, sei lá, foi um presente de Deus, então é um anjo que Deus colocou na minha vida para mim cuidar e tal. Né? E aí o que acontece? Eu acompanhei uma família, quer dizer, um pai, alguns anos atrás, que entendia que o seu filho era realmente algo que Deus tinha dado para ele, então ele era ingênuo. Ele era uma criança que não tinha maldade, segundo ele, muito religioso e tal. E aí quando o filho chegou
na puberdade, ele teve alguns comportamentos de ordem sexual, né? Como ele entendia que esse filho era um anjo, que não tinha maldade, o filho estava tendo alguns comportamentos inadequados com relação à sexualidade. E quando eu fui pontuar para ele algumas coisas, esse pai ficou muito irritado comigo, né? Porque, achando que eu estava demonizando o filho Satanás dele, dominando né? você. Que ele não teria. Foi complicado. E ele saiu batendo Semente porta do do mal. consultório porque entendeu que era um anjo, que não tinha maldade, mas o filho estava tendo um problema sério com relação a isso, né? Será que não foi uma fuga? Oi? Será que não foi uma fuga dele? Não. Tem a puberdade, Existem gente. Sim, não. Não, na fuga dele no sentido de achar que era um anjo. Essas crenças, Sim, vocês são acompanham muito crenças. isso, Vânia? Essa questão Sim. de isso atrapalha no processo? Com certeza sim, porque daí você deixa de trabalhar aspectos com a pessoa a ponto de acreditar em coisas que possam amenizar e acaba prejudicando. Como é que você vê isso? Primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? A linguagem usada nesse podcast, a gente combinou que ela seria a mais simples possível. Então, quando a Bruna, ou eu, ou o Dr. Rodrigo, né, alguém pegar... tipo assim, falar, o nível 3 é severo, 2 moderado, porque tem famílias que ainda não entendem, não estão ainda com a expertise de saber o que é nível 1, 2 e 3, e é necessário que a gente saiba ponderar, inclusive a comunidade autista. A gente não tem que ficar colocando o dedo na cara de ninguém. Há pessoas que têm uma compreensão muito mais simplória, ou muitas vezes ela está com o cotidiano dela tão cheio de coisas, ou ela também tem suas questões para tratar, para cuidar, para ponderar, que ela vai entender que se você falar autismo leve, não é nenhum crime. Gente, não vai ser cancelando o podcast, fazendo milhões de cancelamentos, porque a ideia aqui é exatamente falar com todos os públicos. Então é muito mais fácil a pessoa que tem uma graduação, o PhD, o doutorado, enfim, seja o que for, e que está ali estudando o tempo todo, está na internet, com acesso, entender nível 1, 2 e 3. Né? Não está errado se a gente usar para a comunicação de algumas famílias. O que é o nível 1? É o leve que falava antes? Sim. Temos que mudar isso? Claro que sim. Então não é capacitismo, não é nada disso. Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho ali, quando você perguntou dos profissionais. Eu, como mãe, com filhos hoje de 14 anos, 20 anos e 27 anos, eu digo que independente de você ter filho autista ou não, a saúde mental é muito importante. A família precisa prestar atenção nas bagagens que você carrega. Quando você vai se tornar pai e mãe, você vai colocar uma outra vida no mundo, seria necessário você passar por um atendimento com um psicólogo e um psiquiatra antes, para você entender a transformação que sua vida passa. Você não fica mais a mesma pessoa. E você não nasce pai e mãe a partir do momento do teste que diz que você está grávida, que a família está grávida ou que chega uma adoção. É uma construção, gente. A paternidade e a maternidade é uma construção. E a gente tem que tirar o romantismo. Tá? Existe um romantismo imposto sobre isso. Né? Impõe-se que você tem que amar e que todo mundo é lindo, tudo é maravilhoso. Não é assim. Então, o profissional que deveria acompanhar a família precisa cuidar de quem cuida, é essencial, é primordial, é necessário, é urgente, é para ontem. Eu vejo que é necessário um psiquiatra, é necessário um psicólogo, é necessário um TO, mas também é necessário um assistente social. Precisa saber conduzir essa família. E a partir do momento que ela tem o primeiro contato médico, ela já deveria. Já na gestação, gente, não vamos falar só de autismo. A mulher ficou gestante, ela já deveria passar por um acompanhamento com um psicólogo, porque é uma mudança na vida dessa mulher. Né? E ninguém sabe o que você traz. O que foi compondo, contextualizando na sua vida desde a infância? Né? O que você passou na primeira infância? O que você foi passando no seu desenvolvimento? O que foi agregando na sua vida até aquele momento de gestação? Né? E tudo que passa ali. E aí no autismo não é diferente. A partir do momento que a criança recebe a orientação, né, a família recebe a orientação para procurar um profissional, seja um neurologista, normalmente é o que eles encaminham, né, vai para o psiquiatra, procura junto, porque a saúde mental ela é importante. Muitas vezes a gente não consegue identificar aonde que a gente está precisando, quais pontos nós, pais, precisamos nos melhorar, nos cuidar para poder cuidar de uma outra vida. Então, deveria ter ali, junto do acompanhamento, a gente já pediu isso muitas vezes na saúde pública, não fomos ouvidos, outras vezes profissionais que dizem ter um conhecimento amplo de autismo acabam omitindo opiniões desnecessárias contra as famílias.
rotulando as famílias, desacreditando das famílias, desacreditando das mães. Gente, mãe sabe do seu filho. Mãe sabe quando o seu filho está ali saindo daquilo que a avó, o vô, alguém disse que é o desenvolvimento, fora do padrão do marco de desenvolvimento de uma carteira ou ali da puericultura. Então é necessário, é preciso. O psiquiatra tem que fazer parte, sim, e o psicólogo do primeiro momento. Não dá para encaminhar a criança para um profissional e não encaminhar os pais. É necessário.